Olá, boa noite, Daniela, boa noite, comunidade Cosmic Power, Boa noite, boa noite ao Débora. nosso suporte, a Celine, Boa tudo noite, bem? gente. Mais um encontro maravilhoso da nossa comunidade, todo mundo feliz, sorridente, olha só, isso é muito bom, né? Alguém aqui é a primeira vez? Vamos ligar as câmeras A para que a gente possa Larissa. Larissa está aqui pela realmente primeira estar aqui vez. por inteiro. Vamos todo mundo ligar a câmera aqui. Deixa eu, acho que meu som está um pouco baixo. Deixa eu ver. Bem-vinda, viu, Larissa? Você que está chegando aqui hoje. Que bom que você está aqui. Ixi, deixa eu ver o que que eu fiz aqui que eu saí da. A gente está te vendo, Débora. Você está É, aqui mas com eu a gente. minimizei aqui. Deixa eu só ajustar meu som, que eu tô te ouvindo muito baixinho, Daniela. Só um pouquinho. Tá. Vocês estão me ouvindo bem, os demais que estão aqui? Ok, obrigada. Eu tô achando meu som aqui. Peraí. Então, a Larissa é a primeira vez? Sim. Bem-vinda. Me ouvindo bem? Sim, muito bem. Então, então tá ok. Então vamos ficar assim. É, então, tem alguém, algumas pessoas ainda estão com as câmeras desligadas. A gente cuida também para que a gente não seja interrompido, né? Para que a gente possa realmente absorver a leitura, compartilhar algo que nos tocou. E aí nós vamos escolher os nossos leitores, quem gostaria de ajudar na leitura. A Isabela. O Ademir também sempre gosta, né, Ademir? Perfeito. Então já temos os dois leitores que precisamos para hoje, Débora. Posso só indicar o texto já, o local? Sim, claro. Ok, gente. Então vamos abrir o livro Cosmic Power na página 143, por favor, em continuação ao texto que lemos na semana passada. Ademir, vou pedir para você começar lendo a reprogramação e os dois primeiros parágrafos, vendo que o parágrafo só termina na página seguinte, ali no trecho dentro de mim e comigo, tá bom? E aí depois Isabela começa na página 144 com os três parágrafos seguintes, que começa com deixemos isso claro e vai terminar lá naquela frase, finge até conseguir, no final da 144. Pode ser, Isabela? Ok, Débora, estão prontos nossos leitores. Então, meus queridos, a gente vai, né, se preparar mesmo, nos concentrarmos para essa leitura. Então, nós fechamos os nossos olhos um pouquinho e vamos expirar, inspiramos. Vamos sorrir, nós vamos receber uma leitura maravilhosa com as palavras de Sophie. Expira. E mais uma vez, inspira, boca fechada pelo nariz, solta o ar, e a gente vai percebendo que estamos mais relaxados, mais presentes. E mais uma vez, inspiramos e expiramos. Podemos ir abrindo os nossos olhos. E então podemos começar.
a reprogramação. Quando compreendemos que nosso ambiente controla nossos genes, também compreendemos algo mais. Somos poderosos, porque a química que forma nosso corpo é um reflexo do que está acontecendo em nossa mente. Isso significa, se mudarmos o que está em nossa mente, poderemos mudar nossa vida. Isso significa, com uma única e nova decisão, podemos mudar nossa vida completamente. Todos, portanto, têm o poder de criar para si mesmos uma vida absolutamente fabulosa com tudo que faz parte. Contudo, para isso é indispensável uma nova percepção. Não agimos por meio do cérebro, da consciência, qual possui o conhecimento a respeito de tudo o que eu digo. Ao contrário, trabalhamos com nossos programas originais, com nossa respiração consciente, pois enquanto o que está nessa consciência não penetrar também no subconsciente, não terá nenhum efeito. Então, você pode falar o quanto quiser e pode discutir infinitamente os problemas, como é o caso da terapia de fala, por exemplo, e nada muda, nada acontece. Mas a respiração consciente tem, significativamente, muito mais poder do que sequer poderíamos imaginar. Uma respiração dirigida, controlada e contínua pode trazer à tona os programas antigos e desativá-los. Da mesma maneira, posso reprogramar meu subconsciente. É assim que eu acabo com o jogo do meu comportamento dentro de mim e comigo. Deixemos isso claro para nós mesmos mais uma vez. Nos primeiros 6 anos de vida, observamos e registramos o comportamento dos nossos pais e do nosso ambiente, dentro de uma hipnose. Isso era necessário para ser um membro funcional em uma família, em uma comunidade. Nós instalamos inconscientemente nosso sistema de crenças, mas a partir do 7º ano de vida, criamos um sistema de crenças por meio da repetição constante. É exatamente a mesma coisa que acontece quando você aprende a andar de bicicleta, por exemplo. Suba no selim, mantenha o equilíbrio, guie, pedale. Tudo isso é praticado até que você possa executar tudo automaticamente. Depois, não é necessário nunca mais praticar novamente. Acontece o mesmo com a natação e a corrida. Uma vez aprendido, quando criança pequena, você pode fazer isso durante toda a sua vida. É o mesmo com tudo que se aprende e tudo que se copia. Essas habilidades ficam ancoradas no subconsciente. Graças a ele, você não precisa reaprender tudo o que já aprendeu todos os dias pelo resto da vida. Quem foi capaz de ler uma vez, sempre será capaz de fazê-lo. E o mesmo se aplica à respiração consciente e direcionada. Diante de problemas, prendemos a respiração e novamente são gravados. Se continuarmos a praticar a respiração de forma direcionada, controlada, poderosa e consciente, para dentro da cavidade torácica e depois para dentro da cavidade lombar, não armazenaremos mais o negativo de forma alguma. O que isso significa? O subconsciente não é ruim, apenas é a programação que deixa a desejar. É após os primeiros 6 anos de vida, reforçamos nossos programas de nosso subconsciente. Como? Por meio da prática, por meio da repetição.
Quando se repete continuamente algo, por fim, isso se tornará um hábito. Como dizem, finja até você conseguir. Ok, muito legal essa parte, hein, gente? Não é verdade? Muito, muito poderoso. E aí, gente, o que que nós vamos então compartilhar aqui com o que nos tocou, o que que a gente recordou, alguma compreensão, os leitores, né? Ou quem escutou aqui, né? Quem gostaria, quem quiser, levante a mãozinha. As pessoas também que já estão aqui na sala, nós temos muitos instrutores aqui, né, de Cosmic Power conosco, né? Já tiveram a oportunidade de ler mais vezes o livro, né? Também já foram tocados pelo que foi dito aqui. Mas a Isabela já levantou a mão, né, Daniela? Já. Pode falar, Isabela. Já que hoje criei coragem para ler em público, esse texto eu li uns dias atrás e eu fiquei bastante mexida com isso. Achei fantástico, porque como programações gravadas na infância determinam o comportamento da gente como adulto, né? Isso achei maravilhoso. E como a respiração, ela influencia bastante para a mudança. Isso achei, por isso que eu acho o Cosmic Power ah, fantástico cá para nós, né? Porque muda realmente o modo da gente se comportar. Aí, dias atrás, eu também percebi, eu fazia, vou contar o exemplo bem rápido. Duas amigas minhas muito queridas, e às vezes elas demoram para fazer contato comigo. Então, acho assim, o meu ego, ficava reclamando por que que elas não me ligam, por que que elas estão sempre ocupadas. Aí depois com o Cosmic Power eu pensei assim, não, eu estou errada. Elas são minhas amigas, vêm quando podem, quando quiserem, e ter essa liberdade de comportamento, que não é o comportamento do meu ego que queria reclamar, né? Então, mas devido a essa forma de ver, eu sou essa, eu não sou aquela. Quer dizer, esse comportamento, será que tem a ver com a minha gravação da minha infância, né? De Uhum. um comportamento ligado à mamãe, ao papai, né? Veja com essa idade, né? Mas eu achei fantástico porque depois elas vieram, que nós tivemos um encontro amigo para bater papo, e daí eu digo, nada a reclamar. Feliz da vida, agradeça, né? E confia, foi um encontro fantástico, né? Sem reclamação. Certo? Obrigada pela atenção. Que bonito isso, né? Bonito quando a gente percebe como a gente atua, né? Como a gente começa a se conhecer e ver que ela também está atuando, a sua amiga está atuando de acordo com os programas dela, né? Você com os seus, e elas com os dela, né? Muito bem. Quem Mas mais, gente? Quem mais se anima a compartilhar um pouquinho? Algo que tocou? Dulcineia quer falar? Pode falar, querida. Abre seu som, por favor. Tem que abrir o seu som. Boa noite para todos. Boa Vou me noite. animar, Daniela, vou me animar. Então, o que fala aí, né? A gente tem repetido isso, o poder da repetição, né? Quando a gente vai treinando, 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 até virar um hábito, que daí ele sai daqui, né? E ele vem para cá, né? Ele vem realmente para o sentir aquilo passa a ser uma verdade. Porque enquanto está aqui, então, por exemplo, numa situação X que a gente está passando, vamos respirar, porque isso é bom. Mas quantas vezes eu não lembrei de respirar? Porque aquilo ainda não estava aqui, só estava aqui.
Então chegava naquela hora, esquecia, né, de respirar, porque aquilo ainda não estava introjetado, não estava incorporado dentro de mim. E agora parece que já em algumas situações eu me lembro, né? E quando que a gente lembra? A gente só lembra quando aquilo já faz parte, porque senão a gente não lembra. Se ficar, eu tenho que lembrar que eu preciso respirar, não funciona muito bem, né? Então, quando aquilo se torna um hábito, e aí ontem eu fui fazer um procedimento na mão, uma infiltração que tem uma agulha que entra aqui, né? E aí aquela coisa, agulha, aplicação, dói, né? Então já fui preparada, assim, sempre tem uma dor. Aí cheguei lá, eu já fui pensando, eu vou respirar na hora. E aí, na hora, deitei, nem olhei para a agulha para não ver tamanho de agulha. A médica, muito gentil, olha, dói um pouco, tudo mais, tarará, tá preparada? Eu falei, vamos lá, né? E eu respirei. E aí, doeu? Sim, teve uma dor, né? Eu senti a dor ali, mas ela não teve tanta importância. Foi isso que eu percebi. Doeu, doeu. Ela fez o primeiro, foram 2 dedos. Nesse, doeu um pouquinho. Daí ela falou, eu falei, nem doeu muito. Agora nesse doeu mais. Mas assim, eu percebi que o meu foco não estava na dor, ele estava na respiração. E aí ela falou, e aí? Eu falei, ai, acho que se toda dor fosse essa, né? Entendeu? Tava super tranquilo. E aí eu me lembrei de respirar. Porque, como eu falei em outros momentos, eu não lembrava, só lembrava depois, puxa, podia ter respirado, né? Então, ultimamente, em algumas situações, eu já estou me lembrando. E aí eu percebo, então, que isso já está incorporado, né? Agora isso já é, não preciso mais ficar. E o que é? O treino, né? Essa repetição. Então, acredito que já está aí se tornando um hábito e isso tudo aí é verdadeiro, né? Que bom, Dulcineia. Realmente o nosso corpo vai criando uma memória, né? Mas na frente aqui do livro, a Sofia até fala mais um pouquinho, né? A memória do nosso corpo também, de sentir essa vontade dessa respiração, de sentir a vontade da meditação, né? A gente vai colhendo os benefícios e o corpo vai sentindo falta. Vira-se um hábito mesmo, né? Que bom. Quem mais? Bom, tem uma parte aqui no livro que a Sophie fala como essa respiração também faz com que a gente crie algum trauma, né? Como a gente armazena esse trauma. Que a primeira coisa que a gente faz quando acontece algo desagradável é a gente prender o ar, né? Então, esse prender o ar nos cria uma memória de que algo é ruim para a gente, né? Fica tudo armazenado no nosso corpo. Daí a importância da gente, então, criar o hábito de soltar. E é por isso que a gente começa também a nossa respiração consciente, primeiro soltando esse ar, né? Então, essa respiração é algo também que, se a gente for realmente praticando, nós vamos comprovando isso, né? Nós vamos limpando, soltando o ar, né? E ela fala aqui, né, com a importância que é encher primeiro a caixa torácica, depois a barriga, para que então nada disso traumático fique armazenado em nosso corpo, né? Ok? Mais alguém? Algum comentário também, Daniela? Eu gostei muito dessa parte em que ela fala que não é o subconsciente, o fato dele ser bom ou ruim. Tem a ver com aquilo que a gente observou e gravou, então não tem um julgamento de valor, sabe? Também da gente ficar julgando, eu aprendi esse programa com a minha mãe ou com meu pai. Até porque a gente sabe que é natural, a gente aprende com eles mesmo. Tudo aquilo que é bom e que é leve e que me traz prazer e leveza, mas também aquelas coisas que
foi tão pesado, talvez, para eles, na fase deles, que também pesou, né? Então, eu acho bonito quando a Sophie fala isso, né? Que o subconsciente não é sobre ele ser mal, não é isso. É a gente poder perceber que ele tá lá porque foi o melhor jeito que a gente deu conta de sobreviver, com tudo que a gente viveu na nossa infância também, né? Ainda assim, a gente não precisa se subjugar a isso. A gente não precisa se submeter a isso. A gente pode, conscientemente, com uma respiração poderosa, dirigida, é, transformar a nossa vida e ter a vida que a gente quer. Então, no final do primeiro parágrafo, todos, portanto, têm o poder de criar para si mesmos uma vida absolutamente fabulosa com tudo o que faz parte. Porque a gente vai ter questões difíceis, a gente adoece, algum familiar adoece, né? Alguém desencarna, existem questões financeiras, questões de todas as ordens. Com tudo que faz parte, a gente pode, dentro desse espaço, aprender a lidar melhor com essas coisas, né? Então, eu essa semana estou vivendo algo especificamente bastante pesado, familiar, muito mesmo. E eu até fiquei pensando, será que eu vou hoje? Será que eu não vou? E aí eu fiz o Cosmic Power hoje, não só 2 vezes, eu fiz umas 3 ou 4 vezes e passei o resto do dia respirando e estou me sentindo muito bem de estar aqui com vocês, né? Então, é impressionante, não é blá blá blá, né? E eu falei, não, agora que o desafio está aí, batendo a porta, a gente precisa é, seguir adiante, a gente precisa firmar o pé e falar, eu continuo, eu respiro, eu sorrio e eu aprendo a lidar com esse trecho do caminho, né? Respirando, sorrindo, e assim, é imediato, né? Trabalhando, servindo, enfim, não é blá blá blá, a gente realmente consegue transformar a nossa reação, né? É, é, muitas vezes a gente, quando enfrenta uma situação difícil, a gente fica no nosso padrão, né? Que às vezes é prender o ar. E o prender o Uhum. ar nos isola. Talvez seja por isso que quando a gente tem uma situação difícil, né, me passou isso agora, seja por isso que às vezes a gente quer parar de se encontrar, quer parar de frequentar as meditações, né? Porque Uhum. é esse fechar, né? E aí, o que você deu agora de exemplo, que você fez questão de vir, aí é soltar, né? Parar de Isso. pensar no que estava pensando, se abrir para algo que você vai escutar aqui, ver rostos sorridentes, né? Então, estarmos aqui, um fortalece o outro. Então, que bom, Sim. que eu acho que esse que é uma mudança do nosso subconsciente, né? Talvez, né? Reprogramar, né? Na hora do difícil, não me isolar. Na hora do difícil, é eu vir aqui, né? Com o outro, né? Que o outro também vai me puxar um fiozinho de alegria, que essa alegria já está em mim, e eu vou descobrir uma coisa boa que eu vou ter no Uhum. dia também, mesmo que o dia tenha sido difícil, né? Mas quando eu vejo também nesse texto que a Sophie fala sobre as nossas programações, muitas vezes a gente acha que foi quando a gente era criança, que se a gente tem alguma coisa difícil, que talvez foi que a gente escutou dos nossos pais, ou que alguém fez algo com a gente. Mas a gente tem que lembrar que a gente também vem com o nosso tipo emocional, talvez com experiências de outras vidas, né? Que esse programa nosso, desde criança, talvez não é só o que alguém fez com a gente, e sim como a gente reagiu àquilo, porque a gente vê, às vezes, situações dentro de uma família que são situações difíceis, né? E aí, cada filho reage de uma maneira, cada filho vai gravar aquela experiência de uma determinada maneira.
Então, a gente também voltar esse olhar. Qual foi o programa que eu mesmo me ajudei a criar quando criança, né? E também, às vezes, os pais fazem tantas coisas maravilhosas e o programa daquela criança não foi um programa de ser tão grato, né? Talvez é uma experiência de nada tá bom, né? Então, a gente, mesmo que a gente tenha esse programa, a gente hoje, como adulto, recordar um pouco isso, né? Com muito amor por nós, né? E soltar isso, né? Porque muitas vezes esse programa ruim foi como eu olhei para aquilo, né? E a gente pode olhar isso hoje de uma maneira mais amorosa, mais generosa, com o outro e conosco, porque o Cosmic Flower faz isso conosco, né? Nós vamos ficando mais bondosos, né? A gente às vezes era um programa de tanto, às vezes, egoísmo, né? Dentro da nossa criança, nosso pequenininho, nosso programa, tudo para mim, tudo para mim. E agora, né? A gente agora pode mudar um pouco isso, eu junto com o outro, né? Então, a gente soltar o ar, né? A gente soltar tudo, né? Tudo que a gente aprendeu, porque eu tenho certeza que nós aprendemos muita coisa nesses nossos primeiros 6 anos de vida, muita coisa maravilhosa. E eu acho que isso que nos trouxe aqui, né? Estarmos aqui hoje é porque foi tudo muito maravilhoso, sim, né? Ok? O Ademir, Débora. Deni. Quando você falou, Débora, de prender o ar, né? O que me veio é assim: a gente tem que conscientizar que a gente não prende o ar, a gente prende a vida. Uhum, A- Hoje, quando a gente, por menos que a gente saiba lidar com o computador, a gente já consegue compreender as falas da Sophie de uma outra forma completamente diferente, porque acontece algo e a gente cria um link naquele algo. E à medida que você prende a respiração naquele momento, você criou esse link. Então você vai querer reproduzir isso como uma resposta para aquela situação. E a vida é extremamente dinâmica. A gente tem todo esse poder de transformação, de aprender com o fato e sobrepujar ele. E se a gente fica preso ali, você repete o comportamento, repete aquele padrão e ele não responde mais àquela situação. Porque já é um outro momento, você tem uma outra capacidade. Sua energia de enfrentamento já é outra, né? Então, quando ela fala duas coisas que gritaram para mim nesse texto, né? É a questão dela falar, finja até você conseguir, porque na verdade você traz realmente poder criativo que a nossa criança usava tão bem, né? E aí nessa criação você começa a achar a resposta diferente. Porque se fosse a mesma resposta, não causava um problema, você não passava por ele, né? uhum. E a outra parte, quando ela fala de disciplina e perseverança, né? Que a Daniela claramente mostrou que assim, né? A disciplina fez ela estar aqui, né? E aí a É. perseverança de respirar, inclusive, fez o ânimo para manter a disciplina e estar aqui, né? E é aí que a gente sobrepuja realmente as resistências, né? Não é que a programação lá do passado foi ruim, mas naquele momento ela serviu. Hoje não serve mais. Acho que é isso. Muito bem. E às vezes também a gente vem é, de uma família que a família tem muita disciplina nas coisas, né? E outras famílias é tudo muito no improviso, né? Então, a gente também tem que ver que algumas coisas já nos ajudaram e algumas coisas vão nos fazer ter que enfrentar mais, né, esses desafios. Mas eu acho que a gente tem uma rede de apoio muito grande, né? Eu acho que a gente está aqui, né, um apoiando o outro, eu acho que fica bem mais fácil. Por isso que é muito importante, né, que a gente venha. E vai criando hábito, sim, porque
Eu me recordo que eu sempre fui muito distraída com as minhas coisas, né? Desde criança, minha mãe sempre falava, essa menina vive no mundo da lua, né? Então, eu esqueço muitas coisas, assim, tá vendo muita coisa, aí eu não sei onde que eu deixei um objeto, onde que eu não coloquei. E aí eu tenho uma tarefa, que é toda segunda-feira colocar 3 links e eu tenho que colocar no horário certinho. Depois eu tenho que colocar um link na terça e tenho que colocar um link na quinta e na quarta à noite. E aí, isso para mim, né, pelo jeito que eu sou, né, que eu era de criança, ia ser assim um desafio. Se fosse para minha irmã do meio, que é super disciplinada, que coloca os objetos todos organizados. Então, eu vi que eu consegui fazer isso desse horário. Eu praticamente, se eu esqueci um dia de colocar um link no horário, né? E muitas vezes a pessoa que vai colocar o link, né? Quando é um link da Alemanha, eu aguardo ela pôr para eu colocar depois, né? Porque ela que é responsável por colocar o link lá nas meditações da Alemanha. E às vezes eu falo, vamos colocar o link? Aí eu falei, gente, às vezes eu estou me pegando, eu lembrando outra pessoa que tem que colocar um link, quando na verdade eu era uma pessoa que tinha um pouco de dificuldade de fazer isso. E isso é o hábito, né, que o Cosmic dá, né, para gente. É essa memória, essa repetição, e a gente vai tendo esse hábito, né? Terça-feira, eu e Daniela nunca esquecemos que a gente tem que estar aqui, né, Daniela? Nunca eu Exato. esqueci de eu estar em algum lugar ou em alguma viagem. Todo dia, hoje é terça-feira, 7 horas eu tenho que estar pronta, né? Daniela tem que estar pronta. Então, a gente cria esse hábito. E se todos nós viermos aqui e a gente vai meditar aqui, nosso corpo também vai criar esse hábito e a gente vai sentir falta disso. Então, venham as meditações, né? Respirem também essa respiração. Depois a gente nem vai precisar de ver que uma situação às vezes vai estar difícil. A gente vai perceber, ter intuição, que agora eu preciso expirar e inspirar. A gente já antevê que pode acontecer algo e às vezes aquilo então nem vai acontecer, né? De tanta conexão que a gente vai tendo com o que está acontecendo. Mesmo porque o nosso coração tem um raio de ação enorme. Então, quando a gente chega em algum lugar, a nossa energia já chegou antes. E nós vamos também aprender a captar a energia do outro. Então, se eu chegar em algum lugar, a gente já vai saber antes que algo aconteça. Eu vou ter que respirar aqui. Você não sabe por quê, mas você vai ter essa intuição de fazer uma respiração profunda sem saber por que que você tem. Ninguém te falou nada ainda, você ainda não enfrentou uma situação difícil, mas você teve aquela intuição, eu vou respirar, né? E devia ser bom também, antes de a gente encontrar alguém, né, a gente sempre respirar, para que a gente se conecte, então, com aquela pessoa, né, de maneira mais íntima, né, mais amorosa, ok? Mais alguém? E o pessoal mais antigo, que está caladinho aqui, ou quem chegou a primeira vez, quem gostaria de compartilhar algo conosco? Eu tenho certeza que se a gente chamar alguém aqui, né, Daniela, vai sair Ho- Hoje uma é dia de pérola, chamar. não é? Vai sair uma pérola de compreensão aqui. Quem Vamos gostaria? chamar a Luísa? Vamos. Ela já está pronta para meditar. Eu estava implorando para ter um Cosmic Power em equipe hoje, tanto. Conversei com a Tânia na tradução
Eu falei para ela, hoje era o dia dele, né? Que bom se fosse antes da nossa tradução, se a gente pudesse ter o Cósmico. Ela falou, eu já fiz. Eu falei, eu também. Mas hoje eu precisava do mundo todo estar reunido comigo. Como é gostoso ter esse cantinho. Que privilégio nosso. Gratidão por vocês. Eu sei que requer sacrifício, esforço, dedicação. E ter esse cantinho especial onde a gente se libera, se solta e convive, comunga uma com a outra, que é tão gostoso, tem um poder fabuloso. Muito obrigada. Obrigada, Luísa. Realmente, quando a gente se reúne, né? A gente escuta algo, é muito mais, aquilo nos toca muito mais do que se a gente estivesse sozinho, né? Que aqui formou um campo, né? Um campo de cura, né? Uma palavra que a gente escuta aqui, aquela palavra nos conduz a algo dentro da gente, às vezes solta um fiozinho, né? Você lembra aquela linha de pescador que fica amarrada com aquele nó ali que não sai, você fica lá um tempão assim, e de repente solta tudo, né? Então, mas eu acho que é muito bom, né? A gente perceber aqui, quando a gente fala, né? E eu acho que todo mundo aqui devia ter essa oportunidade, porque talvez ficou na nossa programação, no nosso subconsciente. Eu não consigo falar, eu não tenho nada de bom para falar, e a gente acaba, então, se excluindo, né? Se deixando por último, ou então reforçando o nosso programa, né? Os nossos antigos programas de que eu não consigo, eu não posso, eu não tenho nada de legal para falar, alguém vai me criticar, né? Isso aí às vezes é um programa nosso, né? Ou então eu gosto mais de tomar do que de dar, né? Porque a gente falar aqui também, a gente experimenta, né? O dar, né? Nós somos generosos quando nós também compartilhamos algo aqui, né? Francineide levantou a mão, Débora. Que bom. Boa noite a todos e todas. Me senti tocada, chamada. Queria falar assim da importância que é a expiração e essa inspiração, e comungar com a Daniela, quando ela diz que esse é um laboratório, assim, a gente está diante do teste, né? Então, eu não estou no melhor dia, mas é para cá que eu venho, e é através dessa expiração e inspiração. E tratando disso, eu lembrei de um pesquisador na área da física quântica, que ele fala que essa palavra expirar e inspirar vem de espírito. Eu achei muito bacana quando eu escutei isso dele. E ele faz uma relação que ele fala assim: o que é que as plantas fazem? Elas transformam o gás carbônico em oxigênio. Então, quando elas estão expirando, nós estamos inspirando. Então, há uma conexão muito forte com todos os elementos dessa natureza. E é essa totalidade que carregamos em nós e que precisa a gente também trazer para a consciência. E esse é o planeta melhor de se viver, que traz todos esses elementos importantes, e o que é grandioso, que é esse elemento invisível, né, de se preencher desse espírito que vem permeado de tantos outros elementos naturais, dessa energia maior, e que isso favorece o que a Débora fala, que é essa cura. E para mim, assim, traz um sentido muito profundo esses momentos de hoje. Portanto, mesmo que aqui caia a internet, eu vou entrar o horário que for possível, porque eu acho que é um processo coletivo. Isso faz a diferença. A gente talvez não tenha ainda noção do alcance que é esse momento quando estamos todos juntos emanando o mesmo desejo desse aprendizado, mas de uma forma coletiva. Eu sempre sou muito fã, né? Estou sempre nessa direção desse trabalho coletivo. Então, mais porque a minha partilha é mais para lembrar desse estudioso que agora eu me recordo, não me recordo o nome,
mas achei muito legal que ele traz, e traz uma memória forte também para nós hoje. Gratidão. Obrigada, Francine. Vocês viram as pérolas, né, que eu falei, né? A Cleide. Ademir não pode ficar quieto, né? Mas eu também não estava conseguindo ficar quieta. Muito trazida pela fala da Daniela, desde o navegador. Realmente, dentro de mim está um rebuliço, né? São 2 semanas de muito rebuliço, de muita viagem profunda, né? E essa viagem, ela só é possível e mais intensa à medida que eu pratico, né? Tanto a respiração consciente quanto as meditações. E nesses últimos dias me vem muito forte o que a Francineide trouxe. Esse processo de expansão que a gente provoca no corpo da gente, à medida que a gente expira, como a Sophie colocou no texto, né? Quanto mais eu vou abrindo a minha caixa torácica e todo o meu corpo, né? Soltando o que tem dentro, mais essa conexão se intensifica. Hoje, de uma forma muito. Desde a semana passada eu tinha que vir, mas semana passada eu estava tão mexida, que era melhor ficar quietinha. Mas parecia que eu sabia o que estava sendo tratado. Essa leitura eu já fiz diversas vezes, da página 140 até o final. Diversas vezes, porque cada vez que eu leio, ela traz mais claridade para mim do que é esse processo maior, né? E agora, vivenciando em São Paulo, o navegador, ele assim escancarou o que é isso realmente, né? O que é essa expansão do corpo? É essa expansão do coração, como a Francineide trouxe agora, né? É o espírito. Quando você faz essa conexão de alma consigo mesmo, é como se você alcançasse o todo, né? E o todo somos todos nós. Não sabia que a Dani estava nesse processo, mas tem outros colegas nesse mesmo processo, a Demir também. Então, como a gente se fala e se sente, né? O que eu sinto, que eu penso que é meu, não é meu, é de todos nós, porque a gente está nessa expansão de consciência, né? E quando eu me abro a essa expansão, como a Débora disse, chega intuitivamente. Você tem que estar em tal lugar, você tem que ir a tal momento. E claro que as meditações conjuntas, a Luísa, que a gente participa de quase todas, né? Eu tenho a oportunidade hoje de transformar o externo a partir do interno, né? Eu tenho conseguido participar das meditações da Alemanha, das do Brasil. Raras vezes eu não consigo, mas isso é transformador e a gente vai percebendo no corpo da gente, nas atitudes da gente, no comportamento. E quando a Sophie diz nessa frase que ela coloca aqui na primeira, assim, logo no início da 144, é assim que eu acabo com o jogo do meu comportamento dentro de mim e comigo. Ou seja, eu não fico mais presa, eu não fico mais refém de ninguém e de nenhuma crença, porque eu posso mudar tudo, né? Tudo está no meu corpo. À medida que eu expando, que eu entro em contato com isso, que eu tenho a percepção dessa consciência expandida, eu consigo ser esse observador e fazer essa mudança profunda em mim. É o que eu tenho experimentado em quase 2 anos de prática, né? Isso é diariamente, mesmo quando o corpo dói. E é nesse momento que eu estou mais atenta aonde está doendo, quais são as dores, por que isso, né? E não está com quem eu aprendi, mas está em mim, né? Olhar para isso, perceber que eu tenho me comportado assim por inúmeras vezes, por não querer acolher que aquilo também é meu, que aquilo, independente de quem me ensinou, está em mim e está conduzindo a minha vida. Esse tem sido meu aprendizado e todos os dias o que eu puder eu faço,
para eu ser melhor, né? Para eu fazer o mundo acreditar novamente nesse mundo que antes eu não acreditava. Mas eu comecei a perceber que o mundo lá fora muda à medida que eu mudo aqui dentro. Obrigada, Débora, obrigada, Dani, obrigada, Deni, pelo empurrão. Pois é, que lindo, né, gente? Muito obrigada a todos. E agora, vamos então, né? Já que tantas palavras lindas aqui, tantas compreensões, agora nós vamos meditar, né? Então, a gente. Muito obrigada a todos. Boa noite, Daniela. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite, Respirar. pessoal. Obrigada, boa Tchau, gente. noite. Tchau, Tchau. Boa noite, tchau. obrigada. Ficou vermelhinho. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, Celine. Obrigada, Celine. Ela falando. Tchau. Tchau.